nos liga também a Deus. Não são só a adoração, o louvor, outras coisas que a gente faz para Deus nos aproximam dele. Então faça isso com o seu coração, faça isso buscando uma aproximação do Senhor, declarando que tudo que a gente dá já pertence a Ele, é tudo de justiça, mas de amor e de adoração a Ele também, amém? Então, enquanto a gente faz isso, vamos cantar mais um cântico, né? Amém. Gente, tô com um torcicolo terrível. Tô torto. Eu ia brincar, deixa pra lá. Você ia brincar o quê? Vi um homenzinho. É. Tipo assim, não dá pra olhar pra cá, assim, só se virar o corpo assim. Já tiveram isso? É horrível isso, né? O frio, né? Mas tá bom. Semana Teológica, segundo dia. O que vocês acharam do Cruvinel? Foi legal? Foi legal, né? Ele estava dodói, tadinho, estava doente, quase não veio. Mas ele aguentou. Ele falou que ia pregar só 30 minutos, aí se empolgou, né? E hoje ele está de cama. Comigo hoje foi que está de cama. Graças a Deus, mas ele está bem, está bem. Hoje, primeiro eu queria agradecer ao pastor Joel, porque o pastor Joel liberou para a gente o culto aqui hoje, né? Que é o culto de cura e libertação, toda feira. E hoje a gente interrompeu a programação para poder fazer a Semana Teológica.
Pastor Joel, bênção a Deus, o Senhor é uma bênção. Sexta-feira que vem, todo mundo aqui, amém? Para a gente estar orando. Vamos apresentar aqui o Richard Godoy. Vem cá, pastor querido. Richard já pregou aqui sobre Apocalipse. Aplauda ao Senhor pela vida dele. O ano passado, ele fez uma explanação do pré-milenismo, né? Foi muito boa a explanação dele, muito legal. E hoje ele vai estar falando um pouquinho sobre... se eu entendi direito, ele vai falar um pouco sobre a visão mais ortodoxa do céu, do inferno, e essa coisa toda do universalismo. Quem sabe o que é universalismo aqui? Sabe? Universalismo? Universalismo é o amor de Deus, no final vai salvar todo mundo. Para resumir bem simplesão, né? Vai salvar todo mundo. Quer dizer, ninguém vai para o inferno, não tem juízo para ninguém, todo mundo vai para o céu. É lindo, mas ele vai explicar. Deixa ele explicar. Estenda a sua mão para cá. Obrigado por você estar aqui, viu, querido? Obrigado mesmo, obrigado. Estenda a sua mão, abençoa a vida dele. Senhor, muito obrigado pela vida do teu servo que está aqui com a gente, Senhor, que veio lá de São Caetano para cá, Senhor, pegou esse trânsito, mas se dispôs a trazer uma palavra, se dispôs a nos ensinar, se dispôs a falar conosco das coisas da tua revelação, Senhor. Então usa a vida dele, abençoa a vida dele em tudo, Pai. Nós te pedimos que ele seja um canal agora, um instrumento para nos ensinar toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor. Meus amados irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu quero expressar a minha alegria de poder retornar e estar aqui mais uma vez com os irmãos, agradecer o pastor Klaus, a pastora Lupe, o pastor Daniel, o pastor Celso e todos os demais obreiros pela acolhida, pela receptividade. Eu estive aqui com vocês na primeira semana teológica o ano passado e me sinto honrado em estar aqui com os irmãos novamente compartilhando das coisas de Deus. Me acompanha meu querido amigo, o seminarista lá da nossa igreja batista de São Caetano, o Juliano, e eu tenho certeza que vai ser uma noite abençoada. Amém, meus queridos? Eu quero ler um texto da palavra de Deus com vocês, em Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44, nós vamos ler a partir do versículo de número 14. É muito difícil falar depois do pastor Cruvinel, porque depois que a gente ouve ele, a expectativa tende a crescer, né? Então eu vou precisar muito da misericórdia de Deus e também da intercessão dos irmãos nessa noite. Amém? Que os irmãos tenham misericórdia também da minha vida, né? Até mesmo porque o tema que foi proposto aqui é um tema excelente, tema atual, mas também um tema desafiador. Então, que o Senhor nos conceda a graça para falar sobre ele. Irmãos, eu quero ler a partir do versículo 13, vamos ler a partir do versículo 13 até o 17 de Isaías 44. Diz assim: o carpinteiro estende a régua sobre a madeira, e com o lápis esboça um Deus. Dá-lhe forma com o formão, e torna a esboçá-lo com o compasso. Faz o Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para habitar em sua casa. Cortou para si cedros, ou tomou um cipreste ou um carvalho, deixou-o crescer entre as árvores do bosque, plantou um pinheiro, e a chuva o fez crescer. Tal árvore serve para o homem para queimar, com sua parte a madeira, e ele se aquece. Acende um fogo e assa o pão. E também faz um Deus, e se prostra
diante dele, fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e sobre ela prepara carne para comer. Faz um assado, e dele se farta. Também se aquece e disse: já me aqueci, já vi o fogo. Então do resto, faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, se inclina, ele dirige a sua oração e diz: livra-me, tu és o meu Deus. Amém, meus queridos? Eu quero pedir permissão para os professores que estão aqui, os pastores, para quebrar uma regra da hermenêutica. Eu vou ler esse texto aqui e eu vou voltar a ele só no final da exposição, porque eu quero pegar um sentido absoluto desse texto e não quero hoje trabalhar com ele dentro do contexto e onde ele está inserido. Mas ele vai ser bem aplicado àquilo que nós temos como proposta nessa noite. Então eu quero pedir essa permissão para ler esse texto e de forma intencional só voltar a ele no final da exposição que nós vamos fazer aqui. Amém, meus queridos? Irmãos, quero fazer uma pergunta para todos vocês. Você acredita que o inferno existe? Você acredita realmente na existência do inferno? Essa pergunta que a gente vai tentar trabalhar essa noite com os irmãos. Foi feita uma pesquisa no Datafolha, no ano de 2017, onde diz que 78% dos brasileiros acreditam na existência do inferno. 98% dos brasileiros acreditam em Deus e 78% dos brasileiros acreditam na possibilidade, na existência sim, de um inferno. Então, em relação à crença que o inferno existe, nós temos uma adesão muito grande no nosso país. O nosso país, ele não é descrente em relação à existência e à realidade de um inferno. Agora, tem um outro percentual dessa pesquisa que talvez possa nos preocupar um pouco, que é o fato de que dessas 78% das pessoas que creem na existência do inferno, apenas 1% delas acredita que ela pode ir para o inferno. A dificuldade que nós temos como de crença não é de crer que o inferno existe. A dificuldade popular é de crer que a pessoa está apta a ir para o inferno. Então, meus irmãos, nós vamos falar um pouco sobre essa realidade do inferno. O inferno, sem dúvida, aqui tem os teólogos, os professores, mas, na minha opinião, falar sobre a doutrina bíblica do inferno, talvez seja falar sobre a doutrina mais difícil da Bíblia Sagrada. Mas quando eu digo difícil, não é difícil de compreensão. A dificuldade nossa em relação à doutrina do inferno não é de compreensão. O ano passado eu estive aqui falando com vocês sobre escatologia. Essa sim é uma matéria de difícil compreensão. A gente discute, estuda, fala, lê, mas não chega a uma verdade absoluta. Em muitas vertentes, linhas interpretativas, pensamentos filosóficos, posições teológicas a respeito desse tema escatologia, que é o final dos tempos. Então esse é um tema bem complexo, de difícil compreensão na Bíblia Sagrada. Quando a gente fala sobre o inferno, a realidade não é a mesma. O inferno não é um tema difícil de se entender. Não é difícil entender a doutrina do inferno. Qual que é a dificuldade então com essa doutrina? Não é de entender, mas é de aceitar.
E precisa, irmãos, nos dias de hoje, precisa no tempo que nós vivemos da atualidade, ter muita coragem para pregar sobre essa doutrina, para ensinar sobre essa doutrina, como a Bíblia a apresenta. E a nossa oração, irmãos, é aquela que o apóstolo Paulo fez em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 6, quando ele diz à igreja de Coríntios, que ele queria ensiná-los a não ir além daquilo que estava escrito. Pregar sobre o inferno e não ir além daquilo que está escrito, se constitui um grande desafio. O nosso tempo, irmãos, não nos permite falar tudo o que o texto sagrado diz sobre essa doutrina. Então, para que a gente possa usar o nosso tempo de uma forma favorável e falar um pouco sobre essa doutrina, eu queria me deter no que Jesus disse a respeito do inferno. Porque, de forma curiosa, Jesus foi o autor bíblico que mais falou sobre o inferno. Não foi Paulo, não foi João no Apocalipse, mas quem mais falou sobre o inferno no texto sagrado foi o Senhor Jesus. Então, se falar sobre o inferno é sinônimo de desamor, é sinônimo de querer aterrorizar as pessoas, colocar medo nelas, então Jesus é réu dessa sentença, porque ele foi o autor bíblico que mais falou sobre essa realidade. Tem alguns que fazem uma estatística que nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus fala mais sobre o inferno do que sobre o céu. Então, vamos examinar cuidadosamente, vamos examinar pelo menos aqui alguns pontos do que Jesus falou sobre a realidade do inferno. Então, para que a gente não fique abrindo os textos bíblicos, ganhando tempo, então eu vou lê-los aqui ao passo que eu vou expondo para vocês, tá bom, meus irmãos? A primeira coisa que Jesus falou sobre o inferno, acho que essa é fundamental, é que o inferno não foi preparado para o homem. Deus não tensionou ou planejou que o inferno fosse um lugar para o homem. Lá em Mateus, o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25, versículo 41, Jesus disse assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, fala que não é o desejo de Deus que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da salvação. E esse é um dos motivos que o apóstolo Pedro justifica a, entre aspas, demora da vinda do Senhor Jesus. Porque ele quer que o povo se salve. Não é a vontade de Deus que ninguém se perca. Não é a vontade de Deus que alguém vá e desça ao inferno. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É como disse um pastor, amigo meu, pastor Pedro Mendes, ele disse algo que eu carrego como uma verdade. Quem se perde, não se perde por causa que lhe faltou a provisão, mas quem se perde porque rejeitou a provisão. Quem se perde e vai ao inferno, se perde porque tem rejeitado a oferta de salvação
que Deus proveu a todos nós em Cristo Jesus. O desejo de Deus é que todos se salvem. O desejo de Deus é que o céu esteja cheio e o inferno vazio. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Então essa é a primeira verdade que Jesus diz a respeito do inferno. A segunda, terrível verdade, é que o inferno é um lugar de tormento eterno. Então, o inferno, além de ser um lugar eterno, é um lugar de tormento eterno. Eu quero ler alguns textos com os irmãos. Mateus 25, no versículo 41, o texto diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, que foi o texto que eu tinha lido, mas Mateus 25, 46, que era o que eu queria ter lido agora, diz assim: Eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Em Daniel 12, no versículo 2, não são palavras de Jesus, mas que complementam essa ideia, o profeta diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e sofrimento eterno. Meus irmãos, vocês acreditam que o céu é um lugar eterno? Aonde nós vamos estar eternamente com o Senhor? Vocês acreditam que o céu vai ser um lugar onde as nossas lágrimas vão ser enxugadas? Onde o Senhor vai nos consolar? Onde nós vamos estar com o Senhor para sempre? Eu também creio. Eu também creio. Eu creio que a nossa pátria não é aqui. Que essa aqui é a nossa passagem. Posso ouvir um amém, irmãos? Mas eu acho que se a gente crê na eternidade com Deus, nós temos também que crer na eternidade sem Deus. Porque o mesmo Jesus que falou de uma eternidade com Deus, também falou de um castigo eterno sem Ele, no mesmo texto, usando os mesmos termos, os mesmos adjetivos. Então, se nós tivermos que negar uma realidade, nós teríamos que negar a outra. Se nós vamos negar que o inferno é eterno, então também temos que negar que o céu é eterno. Porque Jesus diz que o castigo é eterno e os justos para a vida eterna. Se o castigo não é eterno, então a vida com Deus, o céu também não é eterno. Vejamos que Jesus, no mesmo versículo, usando os mesmos termos, define a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. Dante Alighieri, que foi um escritor da Idade Média, ele escreveu o Inferno de Dante, e ele foi amplamente acusado de ser um escritor que queria causar pavor nas pessoas, aterrorizar elas a respeito do inferno. E ele realmente fez uma descrição do inferno terrível, assim como C.S. Lewis também. Ele dizia assim que na porta do inferno tem uma placa escrita assim: Vós que entrais aqui, perdei todas as vossas esperanças. Porque o inferno, segundo Jesus, é um lugar eterno. Mas não é só eterno, ele é de eterno sofrimento. Em Mateus 13, 42, ele diz assim: Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Assim acontecerá no fim dessa era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos, e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta e atira no fogo para longe de ti. Melhor é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés, seres lançado no fogo eterno.
O Apocalipse 20, verso 10, para complementar essa ideia, diz assim: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, a terrível realidade do inferno, segundo Jesus, é que ele é um lugar de tormento eterno. A figura que Jesus usa aqui, algumas figuras que ele diz a respeito desse fogo, uma dessas figuras é o fogo. Outra figura que ele usa está lá em Marcos capítulo 9, versículo de número 47 e 48, onde ele diz assim: Se o teu olho te escandalizar, lança-o fora, porque melhor é ir para os reinos de Deus com um olho só, do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então, 2 figuras que Jesus ilustra, são figuras hiperbólicas, são figuras de linguagem que ele usa para descrever o sofrimento no inferno. Uma é o fogo, e a outra é que ali é um lugar onde o bicho, onde os vermes não morrem. Na verdade aqui, essa figura de linguagem dos bichos, ela aponta, do verme, do bicho, ela pode apontar em 2 direções. Ela pode apontar primeiro, quando um corpo está em decomposição, os vermes, os bichos, eles vão devorando aquele corpo, eles vão comendo aquele corpo, até que aquele corpo se realmente decomponha, até o seu final. A ideia de Jesus aqui é que ali a existência e o sofrimento vai ser permanente, não vai acabar, não vai ter um tempo onde a pessoa vai deixar de existir. Alguns dizem que essa ideia do bicho também, que é o seu bicho, que é uma figura de linguagem no singular, pode ser a consciência da própria pessoa, o acusando, se voltando contra ela. Eu não sei o que de fato significa, mas aponta para um estado de sofrimento eterno. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Talvez essa figura que Jesus usa para descrever o estado do inferno, talvez, na minha opinião, seja a pior de todas. Do que o fogo, do que o bicho, pastor, que ele fala sobre as trevas exteriores. Ali em Marcos ele fala: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Em Mateus 22, no verso 12, ele diz assim: e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Então disse os seus servos: amarrai os pés e a mão, levai-o e lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, mais uma vez, Jesus está pegando uma realidade dos seus dias, para ilustrar uma realidade do inferno. Ele pega a realidade do fogo, que era o vale de Inom, que ficava ali na porta de Jerusalém. Ele pega dos bichos que trabalhavam ali na decomposição do ser humano, e agora ele pega a realidade das trevas exteriores. E o que essa realidade representava na época de Jesus? Quando a gente lê a parábola das 10 virgens, ou aqui da ceia, das vestes nupciais, trevas exteriores significava aquelas pessoas que ficavam de fora do banquete, de uma festa, da celebração do casamento, do noivo e da noiva. Então, quando Jesus está usando essa figura de linguagem das trevas exteriores, que vai acontecer no inferno, significa a separação eterna do homem de Deus. O homem no inferno, ele encontra agora a porta fechada. Ele não pode entrar no banquete.
ele não pode se assentar na mesa, ele não pode participar dos gozos celestiais, ele não pode mais desfrutar da presença do noivo, não pode mais desfrutar da presença de Deus. E talvez a pior condenação do inferno seja essa, porque a pessoa que lá estiver vai viver eternamente em trevas exteriores do lado de fora, vai viver fora, alienado à presença de Deus eternamente. E a maior dor que um homem pode ter, que uma mulher pode ter, é a dor de romper, de perder a presença de Deus de si. Imagine, irmãos, eternamente você ter o arrependimento, o remorso daquilo que você poderia ter feito, deveria ter feito, não fez, e você saber que ali não há volta, não há arrependimento, não há como retornar. Por isso que Jesus fala que o inferno será um lugar de pranto e ranger de dentes. Se a gente for lembrar, eu não quero entrar nessa história do rico e do Lázaro, que sempre todos usam para falar sobre essa ideia, mas se nós formos ver essa ilustração, essa parábola ou essa história, seja como for interpretado, a gente vê que o rico, quando chega no inferno, ele tem consciência, ele lembra do que ele fez, ele lembra do que ele deixou de fazer, ele lembra da sua família, ele lembra dos seus 5 irmãos. Então o inferno vai ser um lugar de trevas exteriores, um lugar de separação completa do homem e Deus. Uma outra questão, irmãos, que Jesus nos ensina, é que a vida no inferno começa logo após a morte. Em Lucas 16, 22 e 23, que é a história que eu acabei de mencionar, fala, morreu um rico e ele foi levado ao inferno. Em Hebreus 9, 27, fala que ao homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, irmãos, o inferno, ele começa logo após a morte aqui nessa terra sem Cristo. É claro que nós em teologia acreditamos em 2 estados, o estado intermediário e o estado definitivo depois da morte. Vou explicar o que é isso. Quando uma pessoa morre sem Cristo, ela automaticamente vai para o inferno. Tem algumas palavras na Bíblia que são polissêmicas, que elas podem significar 2 ou mais sentidos, dependendo do seu contexto. Então a alma da pessoa não morre. Acredito que nós partilhamos dessa mesma ideia, nós não cremos na imortalidade da alma. Nós cremos que a alma ela é imortal e ela vai viver para sempre. Com Deus ou sem Deus. Então a pessoa quando morre, sem Cristo ela vai para o inferno e começa a gozar desses sofrimentos terríveis. No dia do trono branco, no dia do juízo final, agora não vamos entrar na pós ou pré ou meso tribulação, mas no dia do juízo final, essas almas que estão no inferno, elas vão ressuscitar, vão receber um novo corpo, e aí sim vão ser lançados na condenação eterna, no lago de fogo, como está lá em Apocalipse. Mas o inferno começa exatamente depois da perda da vida aqui nessa terra. E a última coisa que eu quero dizer que Jesus disse a respeito do inferno, é que o inferno é um lugar de reversões. Quando o rico que viveu regaladamente aqui na terra, que usufruiu, entre aspas, de todos os prazeres que essa vida podia trazer, quando ele chega no inferno, ele agora é atormentado, agora ele quer, na verdade, molhar a sua língua numa gota de água e nem isso lhe é concedido. Então, meu querido, o inferno vai ser um lugar daquele que fez injustiça, receber justiça. Daquele que fez chorar, chorar. Daquele que atormentou, ser atormentado.
daquele que pisou, ser pisado, daquele que humilhou, ser humilhado, daquele que se engrandeceu, ser rebaixado. O inferno é um lugar de reversões. Tem muita coisa, irmãos, nesse mundo, que esse mundo aplaude, mas que Deus condena. Tem muita coisa que a televisão, a mídia, o apoio popular tem aplaudido e tem chamado de virtude, e Deus chama de pecado. Posso ouvir um amém? E essa verdade vai se revelar no inferno. Lá no inferno não vai haver soberba, lá no inferno não vai haver o homem no controle de todas as coisas. É um lugar de reversão. Meus irmãos, essa é basicamente a ideia de que Jesus falou sobre o inferno. Mas essa ideia, ela também tem um apoio histórico. Então nós chamamos essa interpretação, essa doutrina sobre o inferno, sobre a doutrina fundamentalista, ou tradicional, ortodoxa da fé cristã. Ela não é a única, tá bom, irmãos? Nós vamos falar um pouquinho aqui, o quanto o meu tempo me der. Ela não é a única, mas eu queria que você soubesse que ela tem um amplo apoio histórico. Então, eu coloquei algumas pessoas aqui importantes na história do cristianismo, que apoiavam essa doutrina mais ou menos como a gente expôs aqui. Na patrística, que eram os pais da igreja, Irineu, Tertuliano, João Crisóstomo e Agostinho de Hipona criam no sofrimento eterno e na condenação eterna dos ímpios. Na Idade Média, Tomás de Aquino, Dante Alighieri, que eu já citei, tantos reformadores, Martinho Lutero, João Calvino, mais recente, John Wesley, Jonathan Edwards, Dwight Moody, Hudson Taylor, e em homenagem ao falecido grande Billy Graham também, acreditava nessa doutrina a respeito do inferno. As grandes confissões de fé das grandes denominações cristãs, como a Confissão de Westminster, os Cânones de Dort, a Confissão Batista de 1668, mais recentemente a Confissão da Assembleia de Deus do Brasil, que saiu, acreditavam exatamente dessa forma que eu estou ensinando para vocês, talvez com algumas variações. Então, essa compreensão do inferno eterno e dessa realidade, ela constitui a teologia clássica. Só que eu não posso negar, irmãos, que sempre houveram aquelas pessoas que tiveram dificuldade com essa doutrina. Não por, como eu falei, dificuldade de entendê-la, mas dificuldade de aceitá-la. Talvez se você perguntar para 100 pessoas, sendo totalmente honesto e transparente com vocês. Se eu chegasse para 100 pessoas e perguntasse, você acha justo uma pessoa que, talvez aos olhos humanos foi uma pessoa boa, um bom cidadão, pessoa trabalhadora, mas que não cria em Deus, que praticava outra fé, essa pessoa ir para o inferno e sofrer no inferno por toda a eternidade? De 100 pessoas que eu for perguntar, talvez inclusive você, talvez inclusive eu, a pessoa ia falar, eu acho injusto. Eu não acho justo isso. Engraçado é que não somos só nós que temos esse senso de dificuldade de aceitar essa doutrina. Desde os primeiros séculos tiveram alguns teólogos que eles tiveram muita dificuldade em compreender essa doutrina.
O próprio teólogo John Stott, ele falava assim, a ideia de que Deus vai enviar bilhões de pessoas no inferno para um tormento eterno, em alguns casos cidadãos de bens, para serem atormentados eternamente, parece incompatível com Deus de amor. Alguém já ouviu isso? Ou só eu? Já ouviram isso? Então, alguns teólogos, com a dificuldade de aceitar essa doutrina, não de entender, mas de aceitar, eles romperam com essa teologia tradicional e desenvolveram algumas outras linhas de pensamento a respeito disso, desde a igreja dos primeiros séculos. Orígenes, de Alexandria, que é o pai das alegorias, né? Eu gosto muito de ler Orígenes, porque ele tem alegorias fantásticas. Mas ele desenvolveu um termo que em grego é apocatástasis, que significava o seguinte: a restauração de todas as coisas. Então Orígenes pensava assim: no final de todas as coisas, Deus vai reconciliar com ele todos. E no final, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Todo mundo vai ser salvo. E Orígenes foi até mais longe ainda. Foi inclusive os anjos caídos e inclusive Satanás. No final, Deus vai dar um jeitinho de salvar todo mundo. E Orígenes se tornou o pai de uma doutrina que o pastor Klaus acabou introduzindo, falando aqui, de uma doutrina que cresceu muito na Europa, cresceu nos Estados Unidos, tem entrado no Brasil por algumas literaturas, que é a doutrina do universalismo. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. O pecado de Adão não atingiu toda a raça humana? Então a morte de Cristo na cruz também atingiu toda a raça humana, e no final todos vão ser salvos. Tem outros que têm uma doutrina um pouco mais branda, não conseguem suportar a realidade de um castigo eterno, de um sofrimento eterno. Então eles têm uma doutrina que é chamada aniquilacionismo, das quais são adeptos muitos teólogos, também as testemunhas de Jeová, os adventistas também. E os aniquilacionistas se dividem em dois grupos. Uns dizem assim: olha, quando a pessoa morre, ela vai para o inferno e deixa de existir. Então, em vez de ela ficar lá sofrendo eternamente, ela simplesmente deixa de existir. Morreu, acabou. E a condenação é essa. E algumas outros dizem assim: não, a pessoa vai morrer, e ela sofre por um tempo, mas não é um tempo eterno, e depois ela deixa de existir. Já a igreja romana criou uma outra teoria, e isso com o intuito de ganhar dinheiro. Eles criaram a doutrina do purgatório. Quem já ouviu falar do purgatório, diga amém. Meus irmãos, o que consiste a doutrina do purgatório? Ela diz o seguinte: a pessoa morre e ela fica no purgatório, que é um lugar que não é propriamente um inferno, mas é um lugar onde ela está sendo purgada, ela está se purificando, né, dos seus pecados, para depois ser absolvida e ir para o céu. Então ela tem um tempo de purgação, de purificação, e depois ela vai para o céu. E aí, na época das indulgências, né, eles estavam construindo a Basílica de São Pedro, precisavam de dinheiro, então eles falavam assim: olha, papai morreu, mamãe morreu, o irmão morreu, ele está lá no purgatório, está sofrendo. Mas se você der uma oferta generosa aqui, pagar essa indulgência, na hora que você fizer a oferta, a alma do papai, a alma da mamãe, a alma do irmão sai do purgatório e entra no paraíso. Você não fazia essa oferta, irmão? Eu fazia. E foi contra isso que Martinho Lutero se levantou bravamente, né, para combater, né, da venda de indulgências. E também depois, Martinho Lutero se tornou um pregador ferrenho contra a doutrina do purgatório. Meus irmãos,
qual que é o prejuízo dessas doutrinas? Eu quero falar aqui rapidamente, caminhando já para o encerramento. Qual é o prejuízo dessas duas doutrinas que eu falei? O primeiro é o esfriamento das missões. Meu irmão, por que eu vou gastar dinheiro, investir em missionário, em obreiro, para mandar para todos os países do mundo, para falar de Jesus para eles, se eles já estão salvos? Para quê? Para que eu vou me dispor a correr risco de ser morto num país que tem perseguição religiosa, para falar de Jesus, se no final das contas eles vão estar no céu? Deixa eles lá, a gente se encontra na eternidade. Não é verdade, irmãos? Você não vai ver igreja universalista fazendo missões. Não vai ver pastor universalista se preocupando com missões, porque no final das contas, o máximo que pode acontecer é deixar de existir, né? No caso do aniquilacionismo, e das missões e do universalismo, ele vai ser salvo de qualquer forma. Então eu vou lá só para avisar ele? Não. Segundo ponto, e esse também é terrível, é que a relativização da verdade. E nós vivemos num tempo de relativismo da verdade. Se não é só Jesus que salva, então não é só Jesus que é a verdade. Eu posso encontrar a verdade em outras religiões. Então, o universalismo, ele também tem um apelo ao diálogo do ecumenismo. Em terceiro lugar, irmãos, até certo ponto, essas doutrinas, elas trazem um incentivo a uma vida imoral. Sim ou não, irmãos? Bom, se no final das contas eu vou ser salvo mesmo, se no final das contas não vai fazer diferença lá na eternidade o que eu fiz aqui ou o que eu não fiz, eu vou viver do jeito que eu quero. Eu vou fazer aquilo que realmente eu tenho vontade. E no final das contas, eu vou estar com o Senhor. Ou na pior das hipóteses, morreu, acabou, mas pelo menos eu curti minha vida aqui. Mas irmãos, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte, no capítulo 4, versículo 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Irmãos, nós estamos vivendo esses dias, em que tem sido difícil às vezes suportar a sã doutrina. Tem sido difícil numa sociedade que é tão plural, onde existe tantas verdades, você se levantar e falar, Jesus é o único caminho. Eu fui convidado para pregar numa faculdade, numa semana que estava tendo um diálogo interreligioso. E a pessoa que era o reitor, a pessoa que coordenava lá o curso, me convidou, através de um aluno que me convidou, na verdade, para falar nessa faculdade, sobre a visão do cristianismo, sobre a eternidade, sobre a salvação. E eu lembro que eu falei assim, não vai dar muito certo isso daí. Eu ia lá falar sobre diálogo interreligioso na perspectiva da salvação. Não, vai ser bem. Eu falei, amém, eu vou. E eu expus o plano de salvação. E aí eu terminei dizendo assim, ou Jesus é o único caminho que nos leva a Deus, ou Deus é muito mau. O pessoal olhou assim. Pense se você tivesse uma dívida. Pense que você tem uma dívida aí de 20 mil reais. E você tem dois jeitos de pagar essa dívida. Você pode pagar com o dinheiro ou fazendo boas ações, ou você pode pagar com a vida do seu filho. E mesmo assim, você dá a vida do seu filho para pagar essa dívida. O que você é? Você é mau, irmão. Você é perverso.
Você deixou de gastar o seu dinheiro, de fazer boas ações para sacrificar o seu filho. Eu falei, ou Jesus é o único caminho, ou Deus é muito mau. Porque se existem outros caminhos para a gente ser salvo, através de boas obras, boas ações, e mesmo assim ele sacrificou o filho dele, então ele é muito ruim. Jesus só tem sentido de existir se ele for o único caminho, a verdade e a vida que nos conduz ao Pai. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Mas tem sido difícil você anunciar isso. Quando você diz que Jesus é o único caminho, que a palavra de Deus é a inerrante verdade, verdade absoluta, você é taxado do quê? Fundamentalista, intolerante. É difícil, irmãos, hoje nós falarmos sobre alguns temas das Escrituras no contexto da sociedade que a gente tem hoje. É difícil a gente se levantar e falar assim, que aquilo que a sociedade tem chamado de amor, na verdade, aos olhos de Deus é pecado, é difícil. É difícil falar, irmãos, que aquele que não se achegar a Cristo, se arrepender dos seus pecados, um inferno eterno o aguarda. É difícil falar isso para você, porque talvez você tenha pessoas na sua família, talvez você tenha filhos, talvez você tenha pessoas que não estão no caminho do Senhor. E é difícil falar dessa realidade. A gente não fala isso com prazer. Mas aí nós temos duas opções a seguir e eu quero caminhar para a nossa conclusão. A gente aceitar Deus como Ele é revelado na sua palavra. Aceitar a revelação de Deus e da palavra de Deus como ela é. Ou fazer como o profeta descreveu aqui no capítulo que eu li. Criar um Deus para nós servirmos. O que a sociedade tem feito hoje com Deus, o que a teologia liberal tem feito com Deus, é exatamente o que o profeta descreveu. Ele vai e a gente cria um Deus segundo aquilo que a gente acredita. É uma religião à la carte. Você cria o Deus segundo o que você acredita. Não, o Deus que eu acredito, Ele não vai mandar ninguém no inferno. O Deus que eu acredito, Ele aceita isso. O Deus que eu acredito, Ele é assim, é assado. Sabe qual que é o problema disso? É que esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus que a nossa imaginação está criando. Qual Deus temos servido, meus irmãos? O Deus que nós queremos criar? O Deus do jeito que a gente acha que Ele tem que ser? Ou o Deus que as Escrituras revelam? Nesses dias atuais nós temos que tomar uma posição. Qual Deus vamos servir? O Deus que nos criou? Ou o Deus que estamos criando? A teologia liberal, quando ela se vê diante de um tema difícil, ela então cria um Deus segundo as suas ideias, segundo os seus pensamentos, segundo os seus contextos, segundo a sua cosmovisão, para poder servir. Que o Deus verdadeiro, irmãos, nos ajude a não adulterar a palavra dEle. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Eu quero terminar com a mesma pergunta que eu comecei. Você crê no inferno, irmãos? Você crê na realidade do inferno? Diz que na Inglaterra, um revolucionário foi condenado à forca. E quando ele estava caminhando à forca, foi atrás dele um capelão. E começou a ler o Salmo 23, começou a ler o Salmo 91, e começou a falar do inferno. E aquele homem estava caminhando para a forca, ele parou e disse assim, fica quieto. Para de falar essas coisas. Porque você não acredita nisso que você está falando. Você está falando isso porque você foi pago para fazer isso. Porque se você acreditasse mesmo nisso,
Você ia bater nas portas dos seus vizinhos, você ia falar para todos os seus parentes, você ia falar para todo mundo disso, mas você só está falando isso porque você é pago para falar. Então não venha me falar disso. Meus irmãos, se nós acreditamos mesmo no inferno, se você acredita mesmo no inferno, saia daqui falando para todo mundo de Jesus. Saia daqui pregando o Evangelho. Saia daqui falando da salvação. Fale para todos os teus parentes. Fale para todos os seus amigos. Fale no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Fale em todos os lugares. Porque se você crê realmente no inferno, eu acho que você tem o mesmo desejo que eu. E o mesmo desejo de Deus. Que ninguém vá para lá. Ele existe, irmãos. Ele é uma realidade difícil de aceitar. Mas ele é bíblico. Posso ouvir um amém, meus queridos? Eu quero fazer uma oração com você nessa noite. Se você puder, se coloque em pé. Deus não preparou o inferno para nenhum de nós. O Senhor preparou uma eternidade com Ele. O Senhor preparou a salvação eterna para cada um de nós. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas aqueles que rejeitam a oferta de salvação, de graça do Senhor Jesus, estão indo pela sua própria vontade para esse lugar. Eu não sei se há alguém aqui, mas eu quero dizer que se você ainda não entregou o seu coração a Jesus, ou se você está afastado da presença de Deus, talvez você tenha vivido essas trevas exteriores na sua vida. Você está fora da festa, está fora do convívio com o noivo, mas eu quero te dizer, essa porta ainda está aberta para você. A porta não se fechou não. Vai ter um dia que ela vai se fechar e não vai mais se abrir, mas ela está aberta para você. Você pode se arrepender hoje. Você pode crer no Senhor. Você pode voltar a Ele hoje. E eu quero orar. Que se essa palavra tocou o teu coração, e se você crê que é o tempo de você mudar de vida, de você vir para o Senhor, que nessa noite você entregue o seu coração. Soberano Deus, amado Pai, nós oramos, ó Pai, aqui, Pai. Rogamos que o Teu Espírito Santo transforme as verdades que foram ditas aqui, Pai, em temor no nosso coração. Que nós venhamos temer, ó Pai, ao Senhor. Não temer ao mundo, não temer ao homem, não temer o diabo, porque o Senhor é aquele que pode sim matar o corpo e lançar a alma no inferno. Sabemos, ó Deus, que o Senhor nos ama, e que o Senhor proveu para nós uma generosa e benevolente e graciosa salvação, Pai. Mas nós não queremos rejeitar o Teu presente. Levanta a Tua igreja aqui neste lugar, e em todos os lugares, ó Pai, deste país, deste mundo, para que a gente venha anunciar a salvação, para que a gente venha anunciar, ó Pai, o Evangelho, que nós tenhamos um compromisso vivo, Senhor Deus, de levar as boas novas, para que o inferno seja esvaziado, Pai, e os céus possam ser preenchidos, ó Deus. Eu te peço, meu Deus, que cada vida aqui, Senhor, seja marcada nesta noite, e que os meus olhos, os nossos olhos, possam se abrir, ó Pai, para a eternidade, Senhor. Nos ajuda, Pai, nesses dias, a aceitar a Tua verdade como ela é. Nos ajude, ó Pai, a não adulterar a Tua palavra. Nos ajude, ó Pai, a não, Senhor Deus, relativizar a Tua verdade. Nos ajude, ó Pai, a continuarmos fiéis ao Deus Criador e não cairmos na tentação e nas pressões sociais, ó Pai, de criarmos um Deus segundo a nossa imagem, segundo as nossas crenças, segundo, Senhor Deus, ó Pai, a malignidade do nosso interior. Nos ajude, Senhor, a Te contemplar como Tu és, ó Pai. Esta é a minha oração. Abençoa, Pai,
pastor Klaus, a pastora Lupe, o corpo de obreiros, os estudantes aqui desta casa, e que esta casa venha ser um baluarte da tua verdade, Pai. Assim eu oro, Senhor Deus, ó Pai, te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, irmãos. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo vem, quebranta o meu ser. Vamos adorar, levante sua mão, declara isso comigo. Espírito Santo vem. Do céu adora a ti, cantamos, vem enche esse lugar, posso ouvir o som do céu tocando aqui. Aleluia, toca no Senhor. O som do céu tocando aqui, Pai nosso. Todo o céu adora a ti, cantamos, vem enche esse lugar, posso ouvir o som do céu tocando aqui, o som do céu tocando aqui. Espírito Santo vem. Levante sua mão, declara comigo agora, diz isso. Faz o céu descer, Rei Jesus, exaltamos o teu nome, tua glória faz tremer terra e céu, aviva-nos, queremos o teu reino aqui. Eu quero ver você dizer, Rei Jesus. Queremos o teu reino aqui, Rei Jesus. Queremos o teu reino aqui. Aleluia. Queremos o teu reino aqui. Queremos o teu reino aqui. Aleluia. Tremenda palavra. Duas coisas, eu falei que eu não ia falar nada nesses dias, porque semana teológica eu venho para aprender. Eu sou o mais novo de vocês, o mais jovem, então eu venho para aprender. Mas uma coisa que me incomoda no universalismo, você falou e eu fiquei com isso na cabeça, nunca tinha pensado nisso, sabe, Richard? E você falou, é que se troca, né, as missões por assistencialismo. Deixa de se falar de Jesus e se leva à cesta básica no universalismo. Não que a gente não tenha que fazer obra social, não é isso. Mas uma coisa não anula a outra coisa. Então eu vejo igrejas falando de universalismo e elas realmente, fiquei pensando na hora que você falou, sabe, deu um estalo assim, e elas trocaram. Elas não mais falam de missões, não falam mais de salvação nem de evangelismo, mas falam muito de obra social.
Tem até uma igreja aqui perto que faz muito isso. Fala o tempo todo sobre isso e ela entrou no universalismo. E eu achei interessante isso. Querido, a gente tem que fazer obra social, mas a gente não pode trocar a salvação, né? A salvação tem que ser pregada, tem que falar de Jesus. Amém? E a segunda coisa é que quando a gente ouve tudo isso sobre o inferno, eu me lembrei daquele versículo que diz assim, que não foi você que me escolheu, mas eu que escolhi vocês. Ou seja, Deus nos escolheu, que você foi escolhido. E se você está aqui hoje, aguentou essa palavra forte aí, porque você sabe que comida forte às vezes dá dor de barriga, né? Quando você come uma comida forte, você fica, não é verdade? Então assim, é provável que alguns ficaram aí meio indigestos, né? Porque o que o Richard falou é verdade. Você fala, puxa, mas tem tanta gente boa no mundo, e aquela minha avó, eu fiquei pensando, as minhas avós eram crentes, né? Mas eu fiquei pensando, meu avô não era, por exemplo, um deles. E aí a gente não entende algumas coisas, mas eu entendo que de alguma maneira sobrenatural, Deus falou com você, tocou teu coração, amém, queridos? E você tem que entender que é um privilégio, porque Ele te escolheu, Ele te amou primeiro, antes de você nem o conhecer, Ele já te amou, te escolheu, e disse, tu és meu, tu és minha, amém, queridos? Amanhã nós temos 2 encontros aqui, 2 encontros, começa às 7h30 ou 8 horas? 8 horas, é isso mesmo? 2 encontros, nós temos a primeira parte, que o pastor Celso vai trazer uma palavra para nós, e qual é o tema amanhã seu? Perspectiva da eternidade para a igreja contemporânea. Fala um pouquinho de céu para a gente dar uma aliviada, hoje que nós estamos meio... né? E depois que o pastor Celso falar, ele vai falar também seus 40 minutos, nós vamos montar uma bancada aqui, e aí eu tenho uma pergunta para fazer para o Richard Godoy, Mateus 10, 28, Jesus fala que não tema, dependendo da versão, né, mas na RA, versão atualizada, fala, tema aquele que pode te mandar para o inferno, matar a tua alma e o teu corpo, fala os dois lá, precisa discutir isso aí amanhã, que morte é essa aí, está lá, abre lá para eles depois, né? Mas amanhã começa com perguntas, então você tem que fazer a sua pergunta, anota uma pergunta, mas faz uma pergunta boa, assim, para a gente ficar bem, eles ficarem bravos, eu não vou responder nenhuma, então para mim, eu vou só falar, essa aqui é a cara do Richard, essa é a cara do Daniel, essa é a cara do Cruvinel vem amanhã também, ora para ele ficar bom, aí vocês vão perguntar, essa aqui vai para você, então pergunta, a do Cruvinel tem umas coisas interessantes para a gente perguntar, né? Amém, queridos? Então, amanhã eu espero vocês, estou muito feliz com essa semana, foi bênção para a tua vida? Quem foi abençoado aqui, levante sua mão aqui, amém, que você vá em paz para casa. Richard, te agradeço, amigo querido, o Daniel está me avisando, se você quiser fazer sua inscrição para o seminário, o ano que vem, em janeiro, começa o seminário, segunda turma do seminário da Quírios, e eles estão fazendo inscrições, estão explicando como funciona o seminário, está lá Humberto, o Lelo, pastor Daniel, vão estar lá no balcão de informações, explicando para vocês como é que funciona o seminário. Deus abençoe vocês, Senhor, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por os textos que nós lemos da Tua palavra que foi nos ensinado e revelado. Permita, Senhor, que nós não venhamos a construir um Deus baseado no nosso alter ego, Senhor. Quebra isso em nós, quebra esse desejo de ter uma ideia de um Deus à nossa imagem e semelhança, mas que nós possamos entender que o Senhor é muito maior, que a Tua sabedoria excede todo conhecimento, que nós não temos capacidade de discutir com coisas que só o Senhor sabe. Por isso nós confiamos, nós cremos e nós nos submetemos à Tua autoridade, Pai, em nome de Jesus, amém. Vai na paz, Deus abençoe sua vida, te vejo amanhã, amém, Deus abençoe.